Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu falo pela Fraternidade Espírita Candeia de Maria. A gente sempre sugere nessas palestras, né, que são as terças à noite, o pessoal que está em casa, está assistindo a palestra, ficar normalmente num ambiente mais calmo, mais tranquilo, se concentrar, lembrar também da jarra de água, né, para poder fazer essa fluidificação, procurar prestar atenção também nos ensinamentos, nas passagens do Evangelho, nas reflexões que a gente traz. E manter essa concentração, essa comunhão com o nosso Pai, com Deus, com os amigos espirituais, os nossos amigos que estão sempre nos auxiliando. E que desejo que todos tenham um bom aproveitamento, que seja proveitoso essa reflexão que a gente vai conversar um pouquinho. Então, na última palestra, a gente pegou um trecho lá do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, são 3 passagens do Evangelho de Mateus, e a gente já tinha comentado um pouco, mas tinha uma continuação que eu achei interessante a gente continuar conversando e falando. Eu vou ler novamente o trecho do Evangelho de Mateus, e aí depois eu continuo a explicação a partir da parte que eu tinha parado da última vez. Então aqui é no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aqui as passagens, de Jesus, Então, aqui, a número 1, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a última passagem aqui, aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, a gente conversou um pouco da última vez, a gente vai seguir, pela explicação dos Espíritos. A gente vê que pela passagem aqui, Jesus comenta, que o grau de culpabilidade por alguém matar alguém é alto, merece ser condenado pelo julgamento, mas da mesma forma ele pega essas outras formas de tratar, as pessoas também de um julgamento muito, muito severo, de você se encolerizar contra o seu irmão, de ser raca para alguém. Raca é um termo de desprezo que era entre os hebreus, que significava homem de má conduta. Você chamava o outro, de homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Então, no sentido de falar mal do outro, E aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, se a gente for entender e ver pelas explicações aqui, a gente vê que seria não só matar o outro, que seria a primeira parte, mas não tratar bem ao próximo, não tratar com paciência, com brandura, com doçura. Então isso a gente vai discutir um pouquinho. Eu tinha lido e comentado até a parte número 5, e aí eu vou seguir a partir da parte 6 aqui, que comenta, que seria a parte das instruções dos Espíritos, que seria a parte da afabilidade e a doçura. Então assim, a benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, essa benevolência, essa afabilidade e doçura,
para com o próximo é muito importante. Mas aqui ele comenta e nos diz que muitos homens ainda são assim, mas só fora para com os outros, fora de casa ou fora com pessoas que não são seus subordinados. Então, de nada adianta, né, você ser bom fora de casa e ser um ditador dentro de casa. Bom, vou continuar lendo aqui, vai dar a gente entender um pouquinho melhor. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alega-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, de nada adianta ter essa afabilidade e doçura para com o próximo, se você dentro de casa, que é onde a gente deveria começar, a gente vê pelo Espiritismo a importância da família, né? É onde a gente vai realmente aprender a amar o próximo. Lógico que temos que começar por nós mesmos, né? Amar a nós mesmos para poder ter esse mesmo sentimento e desenvolver ele. Mas é dentro de casa que a gente precisa treinar, né? Treinar, desenvolver, melhorar. Mas de nada adianta fazer isso fora e não fazer dentro de casa, né? Porque na verdade a gente está sendo hipócrita. Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência, essa reflexão e botar a cabeça no lugar para ver se a gente não está fazendo isso, né? Porque isso é importante, a gente tem que ter uma harmonia dentro de casa para que, na verdade, a gente tem que mudar o nosso interior, mudar a nossa casa e aí, né, assim por diante, né? O nosso convívio, no nosso trabalho, na sociedade em si. Então, é uma sequência, né? Aí aqui ele continua falando mais um pouco. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, isso a gente sempre fala da nossa reforma íntima, né? Faz parte. Então a gente vai entender sempre que esse nosso desenvolvimento, esse nosso melhoramento, não é para os outros, né? Na verdade é para conosco, para com Deus. E então, mesmo se ninguém estiver vendo as nossas condutas, as nossas atitudes, nós estamos vendo, mas Deus está vendo. Então a gente aprende que nada escapa da justiça de Deus, né? Toda ação tem uma reação, como se a gente tivesse uma balança com a gente das condutas morais, e essa balança vai somando ou subtraindo à medida de cada ação tomada, cada pensamento tomado. Então, enfim, é um trabalho conjunto, né, que a gente tem que ter para a gente poder melhorar nossas imperfeições, nos tornarmos pessoas melhores. E eu vou passar para a nossa última parte agora, que é a parte da paciência. Então vamos lendo e comentando aqui. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e consequentemente mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então essa parte aqui eu achei bem legal e bem interessante, porque
a gente gosta de reclamar bastante, né? De falar mal do próximo, reclamar, mas na verdade a gente entende aqui que a paciência, né, essa tolerância para com o próximo, com os defeitos do próximo, enfim, é uma espécie de caridade. Então, eu não sei qual é o grau, né, o grau de caridade, de benefício que a gente teria se fosse contabilizar doar algo para, né, uma esmola, ou doar algo para alguém, ou ser paciente com essa pessoa. Normalmente a gente perde a paciência bem fácil, né? Então né, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né, Ele bota aqui, então são pessoas, e vamos ter várias convivências com essas pessoas, várias ações. Então toda vez que a gente tiver uma paciência, tiver o respeito, né, um exemplo, né, tentar explicar para sua mãe ou para o seu pai ou para o seu cônjuge alguma coisa que você quer explicar 5 vezes sem perder a paciência. Isso já é uma forma de caridade. E normalmente na segunda a gente já está perdendo, já está levando o tom, já está perdendo a paciência. Então são formas que a gente vê que ainda erra, mas que são pontos de melhoria para a gente para tornar-nos pessoas melhores, né? Então a gente sempre está em busca disso, né? Tem que estar em constante busca de nos melhorarmos, né? Mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas se a gente tiver essa luz da doutrina, a luz do Evangelho, esses conhecimentos a gente consegue nas nossas orações, nas nossas meditações, nos nossos pensamentos, a gente consegue pouco a pouco ir modificando. E lembrar que nossa modificação sempre é gradual, né? Não é... A nossa modificação é a nossa própria reforma de cada um, né? Então não adianta a gente também querer se comparar com o outro, ver que o outro é muito mais evoluído. Na verdade, a gente tem que ver quem somos hoje, quem somos ontem, né? E quem queremos ser amanhã. Então sempre buscar comparações conosco, né? Com as nossas próprias imperfeições que temos e que gradualmente a gente consegue ir deixando, né? Consegue ir se despindo. Aqui vou só finalizar essa parte da paciência, né? A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então, se a gente for pensar, né, nessa doutrina que nos explica tanto, né, de como é que é o lado de lá, para onde vamos, logicamente que dependendo da nossa conduta, mas se a gente tiver uma conduta reta, séria, sermos boas pessoas, né, se a gente pensar para os bons lugares que iremos, os méritos que teremos, é muito mais fácil para a gente lidar com as dificuldades, né? Nos ajuda a lidar com as dificuldades do que se a gente só ficar olhando para as dificuldades aqui da Terra, né? Então é legal a gente ter isso como objetivo, como incentivo também, né? E a última parte aqui. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, Jesus, né, sofreu muito mais de qualquer um de nós, não reclamou, não se queixou. É lógico que ele é o nosso irmão mais velho, né? A gente entende no Espiritismo que foi o espírito mais perfeito que passou, que encarnou, né, ao nosso redor aqui. Então, ele é o modelo, então nós que devemos nos espelhar nas condutas e nos ensinamentos que ele nos passou, né, que foi só amor. Então,
ele foi perfeito, não se reclamou, e lógico, nós ainda somos seres imperfeitos que ainda temos essas imperfeições, mas que acredito eu que pouco a pouco, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, a gente vai conseguindo modificar e nos melhorar. Essa, acredito eu, que seja o objetivo, um dos objetivos nossos, né, que devemos ter. Não só a parte material, né, porque a gente vê que a parte material só do nada some, né, do nada, e não leva a muita coisa de benefício para nós mesmos. É lógico que buscamos ter conforto e tudo mais, mas não deve ser somente a questão central. Isso que a gente entende, né? Certo, gente? Então, acho que hoje ficamos por aqui. Tem mais alguma parte ainda de passagem, talvez fique tema para as próximas palestras. Agradeço a paciência, espero que tenham aprendido ou fixado algum conhecimento que já tinham e que de alguma forma faça sentido e que desperte um bom sentimento em vocês aí em casa. Desejo boas energias e boas vibrações a todos que nos acompanharam aqui, a todos, né? E que todos fiquem bem. Um forte abraço e até a próxima.